Oi pessoal, tudo bem? Voltei aqui para gravar o nosso segundo modelo de blusa. Na aula anterior eu fiz essa blusa aqui, eu fiz toda a modelagem dela, foi bem simples de fazer. É uma variação aí da manga morcego, né? Apesar de não parecer por ser uma manga curtinha, é a mesma base de cálculo, a mesma linha de raciocínio da manga morcego que a gente tem lá dentro da plataforma. E agora eu vou ensinar o segundo modelo que eu falei que é possível com o mesmo molde, tá? Então eu já tenho aqui em cima da mesa a minha outra lese, que eu quero aproveitar esse barrado aqui, né, já que o modelo ele é tipo uma batinha, que tem um franzido aí na cintura, eu vou aproveitar esse barrado. E para isso, eu vou usar exatamente a mesma modelagem que eu fiz na aula anterior, né, para essa blusa aqui que eu já mostrei. Então, o que eu vou fazer? Olha só que simples. A gente nota que a blusa lilás, né, a blusa roxa aí de babado na cintura, ela tem o corte um pouco abaixo do busto e para baixo ela só é franzida. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que esse ponto aqui do meu molde é o ponto alto do meu busto, né, que foi feito sob medida para mim. Então, eu vou descer aqui uns 5 centímetros, mais ou menos. Com o meu esquadro, eu vou riscar isso aqui de fora a fora. Dessa forma. Notem que eu tiro aqui essa curva da cintura e deixo a blusa larguinha, né? Com toda essa largura aqui. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou medir aqui, porque eu sei que as duas blusas, elas têm a mesma altura no meu corpo, né? Quando eu fiz molde lá outro dia, eu conferi as laterais aqui. E essas duas laterais aqui, elas batem. Então, eu posso vir aqui e marcar por cima e marcar o ponto, né? Pra continuar batendo a lateral. Ou então, a partir da barra, eu vou medir aqui quantos centímetros que deu. Deu 22,5 centímetros, 22,7 mais ou menos. E eu vou colocar a mesma medida aqui, 22,7 centímetros. Vou marcar e também vou cortar esse pedaço. Porque eu vou fazer, a parte de cima vai ser exatamente igual. Então, agora, olha só, é só cortar fora essa parte aqui, tá vendo? Eu vou utilizar essa parte de cima e essa parte de cima também. Então, olha só, agora, essas duas laterais, esses dois pedacinhos que sobraram da lateral aqui, eles têm que se encontrar de novo. Eu vou conferir aqui e olha só, as duas partes estão se encontrando novamente. Então, aqui já está a parte de cima da minha blusa lilás. E a parte de baixo, eu só vou usar essa medida aqui de referência. Eu vou medir quanto que eu fiquei aqui de cintura, tanto na frente quanto nas costas. Nas costas deu 25 centímetros e meio e na frente deu 24 centímetros. Vou notar aqui que deu 24, mas como é no espelho, deu 48 centímetros. E aqui deu 25,5 centímetros, que no espelho vai dar 51 centímetros. Então, para eu fazer o meu babado, eu vou calcular o dobro disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha lese na mesa, vou cortar a parte de cima da blusa, tanto na frente quanto das costas, e depois eu vou cortar o babado com o dobro dessa parte da cintura. Eu não vou acinturar. Igual o molde tá acinturado, eu vou me basear somente pela linha de cima para eu poder saber o quanto eu corto de babado e eu vou cortar o dobro de tecido na dobra também, tá? Então, eu vou posicionar aqui, vou cortar a parte de cima para vocês, depois eu mostro como que a gente vai cortar esse babado para mostrar também a montagem, como é simples com o mesmo molde ter duas blusas. Olha só, pessoal, eu tô com a minha lese aqui em cima da mesa e ela tem esse barrado aqui que eu queria aproveitar, né? Quero aproveitar no babado, né? Tanto no babado da cintura para baixo, só que como eu tenho bastante tecido, eu também vou aproveitar para manga. Então, em vez de eu posicionar o molde no fio bem certinho assim e fazer a barra aqui na manga, que eu acabaria perdendo esse detalhe tão bonito, eu vou posicionar a barra da minha manga aqui na barra do meu babado. E vou fazer a mesma coisa aqui nas costas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar aqui e não colocar margem de costura, posso cortar isso aqui numa peça só. Aqui não vai ficar mais na dobra, eu vou colocar uma margem de costura para emendar, tanto no centro das costas quanto no centro da frente, tá? Ou então, eu posso afastar aqui
e colocar uma margem de costura, não tem problema nenhum. Mas como eu fiz as duas peças no ângulo, elas podem ser encaixadas aqui, ó, sem margem. Eu posso cortar isso como se fosse uma peça só, e é assim que eu vou optar. O que eu quero demonstrar para vocês aqui é a riqueza de possibilidades que a gente consegue com apenas um molde, né? A gente às vezes tem um molde só, mas a gente consegue transformar ele em várias peças diferentes. Então aqui eu vou recortar de uma forma totalmente inusitada, nem eu sei qual é o resultado que vai ficar esse daqui, é um experimento que eu tô fazendo com vocês, mas eu acho que não tem como ficar ruim, não tem como não ficar bonito, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essas duas peças, vai ter costura no centro da frente e no centro das costas, não tem problema nenhum. Vou passar um pespontinho ali e vou fazer o acabamento também no viés, igual eu fiz esse modelinho aqui. Então, em vez de ficar com esse babado, vai ficar uma barra reta, mas eu vou conseguir aproveitar o barrado da própria lese, tá? Então, eu vou recortar isso daqui e depois eu venho mostrar como que eu vou recortar o babado também. Olha só, eu tô aqui com as minhas duas partes, né? A da frente e a das costas. E eu tô aqui com 1 metro, deixa eu tirar aqui, com 1 metro que sobrou da minha lese. A altura que eu vou fazer é um pouquinho mais comprido do que tá aqui. Então, eu vou posicionar aqui pra eu marcar a altura em cima dessa florzinha. Que como o tecido ele tem os desenhos, então eu já posso me guiar por elas. Então, vai dar mais ou menos aqui no começo desse detalhe da lese, é que eu vou fazer a minha marcação. Vai ser com 29 centímetros de altura esse meu babado. Então, eu vou cortar toda a barra aqui da minha lese, aproveitando que eu já tenho 1 metro, né? E eu precisava do dobro, então vai dar mais ou menos 1 metro, porque um lado deu 51 centímetros e o outro deu 48. Então, provavelmente, esse babado aqui vai dar pra eu franzir. Aí, depois eu ajusto ele de acordo com o que eu precisar. Vou recortar todo esse barrado. E agora eu vou pôr na dobra, só pra poder ter uma ideia de quanto que vai ficar. E pra acertar as laterais aqui, ó. Vou acertar as laterais como se fosse um evasêzinho, né? Pra não ficar totalmente reta a minha blusa. Eu vou acertar aqui essa inclinação da lateral. E aqui eu já sei, ó, quanto que vai ter a mais, tá vendo? A minha costura, né, a minha blusa, o limite da blusa, da parte de cima da blusa vem até aqui e o resto é o que eu consigo franzir. Só que como tá espelhado, então é o dobro, tá? Agora eu vou cortar o viés, né? Só que eu não vou cortar dessa lese aqui, eu vou cortar da lese que sobrou da outra blusa. Eu tenho aqui um pedacinho, ó, que sobrou e já tá até guiada aqui. Como vai ficar por dentro, não vai aparecer, eu vou aproveitar esse pedaço mesmo, tá? Que já tava marcado da outra blusa. Então, eu vou cortar aqui 2 tiras de 4 centímetros pra poder aproveitar o tamanho da régua, pra poder fazer o meu viés, o meu acabamento do viés, o meu decote. Prontinho, já tô aqui com os meus 2 viés. Agora, a montagem é mais ou menos a montagem da outra blusa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou unir o centro da frente e o centro das costas primeiro. Vou deixar ela pronta e vou aplicar o viés no decote. E antes de fechar as laterais, eu vou aplicar o babado. Eu vou franzir o babado, aplicar o babado. E eu venho mostrando as etapas aqui pra vocês. Então, primeiro, eu vou fechar o centro da frente das costas e aplicar o meu viés no decote. E já vou franzir o babado, pra depois vir aqui explicar o próximo passo. Então, olha só, pessoal, eu já coloquei o meu viés aqui, eu coloquei esse por dentro. O dessa blusa aqui eu tinha colocado por fora, pra ficar aparente. O desse aqui eu já resolvi esconder. E eu já franzi o meu babado, olha como ficou lindo. Franzi e coloquei, tá? Margem de costura 1 centímetro, mais overlock. E eu pespontei pra cima, pra não restringir o babado, pra não acabar amassando o babado, eu pespontei pro lado de cima. E agora eu vou costurar a lateral. Eu fiz as marcações aqui na lateral, dei os piquezinhos aqui na lateral na hora do corte, a partir de onde que eu tenho que fechar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cuidar para as minhas costuras da cintura se encontrarem aqui, vou alfinetar bem certinho, para daí fechar a lateral, tá? Para que os babados se encontrem aqui embaixo. Então, é só fazer isso e a blusa tá pronta. Eu já venho mostrar o resultado pra vocês. Vou colocar ela no manequim pra vocês verem, tá? Já eu volto. Então, olha só, gente, nossa blusa pronta, nossa bata pronta, tá vendo?
Ela ficou um pouquinho mais larguinha, parece que o da foto, mas eu acho que é porque o tecido tá um pouco engomado ainda, apesar de eu já ter molhado ele pra fazer a peça. Eu sempre molho o tecido antes, né, por causa da encolha, mas ele ainda tá durinho, assim, então eu acho que conforme for lavando, ele vai ficando mais pesadinho, mais caidinho. Olha nas costas, que legal. Eu adorei o resultado nas costas, ficou bem larguinho do jeito que eu gosto. Eu acho que pra usar com uma calça bem sequinha vai ficar legal. Então eu vou tirar foto com as duas blusas, com os dois modelos, e vou postar na rede social pra vocês verem o resultado. Vou colocar aqui no final do vídeo também pra vocês verem como vai ficar já o lookinho pronto, tá? Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essas duas blusas foram feitas com o mesmo molde. Eu fiz isso para mostrar a versatilidade quando a gente entende a modelagem, quando a gente solta a criatividade aí com tudo que a gente aprende em relação às contas, aos traçados, né? A modelagem eu vejo como um grande quebra-cabeças. Então, uma vez que a gente entende essas peças, fica mais fácil de montar ele da forma que a gente quiser. Para quem tá vendo no YouTube esses vídeos, né, essas aulas, dentro da plataforma do curso completo de modelagem para blusas, tem várias aulas sobre as bases, como fazer o modelo morcego, modelo raglan, tem vários tipos de mangas diferentes, vários tipos de decotes diferentes, golas. Então, assim, eu explico primeiro tudo separado, cada técnica como é aplicada e todas as possibilidades, né, que pode envolver cada traçado, para depois, nas interpretações que a gente faz a cada semana ou a cada 15 dias, eu montar essas peças em uma peça de roupa, né, em uma blusa, para que vocês vejam as possibilidades. Então, essas duas blusas que eu fiz aqui, para quem chegou agora, foram feitas com a base da manga morcego, ou da blusa do morcego. Foi a mesma linha de raciocínio que eu fiz o cálculo, e apenas com uma modelagem eu consegui fazer as duas blusas com pequenas alterações. É muito simples, olha, eu comecei a fazer essas peças, era 2h30 da tarde, passado das 2h30 da tarde já. Agora são 5h45 da tarde e eu fiz já duas blusas, desde a modelagem até o acabamento. Então, assim, depois que a gente consegue entender como é que é a lógica aí do corpo e dos traçados, consegue analisar no papel o caimento que essas peças terão no corpo, fica muito mais fácil. E também lembrando a importância do molde base do corpo. Quando a gente tem uma base bem feita, a gente não precisa nem de prova. Então, aqui eu levei tão pouco tempo porque eu tenho a minha base pronta. Então, quando eu quero fazer roupa pra mim, eu só copio ela no papel, como vocês viram no vídeo da outra blusa. E a partir dali eu faço a interpretação que eu quiser. Porque eu já conheço, eu já confio que aquela base está de acordo com o meu corpo real, com as medidas do meu corpo. Então, se eu quero deixar mais larguinho, eu aumento. Se eu quero deixar mais decotado, ou a altura da manga, como eu fiz, tudo isso é baseado em cima do molde base, quando a gente já tem ele fiel ao corpo. E tudo isso lá na plataforma, né, no curso completo, eu ensino a fazer isso tanto na tabela de gradação, para quem quer vender, né, peças prontas, tanto quanto sob medida. Tem um módulo inteiro de estudos de casos, onde eu ensino a fazer em diferentes tipos de corpos. Como que aplica cada técnica, cada traçado a diferentes tipos de corpos. Então, é isso, eu fico por aqui. Desculpa se eu me alonguei muito aí no vídeo, mas eu acho que são recados importantes de dar, tá? Então, aproveitem, só tem uma semana para vocês verem esses vídeos, para vocês aproveitarem essas aulas. Deixem nos comentários aqui para mim as dúvidas que vocês têm. Também tem um canal no Telegram, onde vocês podem deixar as dúvidas. Eu vou deixar o link do canal do Telegram também para quem tá no YouTube. E para as minhas alunas da plataforma, só gratidão mesmo por tanta oportunidade. E a gente se vê no grupo de mentoria, tá? Do WhatsApp. Um beijo para todo mundo.